Bom dia, César. Bom dia aos ouvintes, aos amigos da mesa, aqui a Denise. Que possamos fazer uma boa manhã de reflexão, de conteúdo, para levar paz e tranquilidade às pessoas. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, César. Na graça de Deus, tudo bem? Bom dia, Enéas. Bom dia a todos os ouvintes. E é com alegria que estamos aqui novamente e pedimos que esses mensageiros da Boa Nova, da comunicação, estejam conosco aqui e com todos esses ouvintes, nos acompanhando com amor, a qual Jesus recomenda. E assim seja, né? Bom, agora são 7 horas e 57 minutos, como a gente falou, a gente tocaria, né, a primeira música do programa, mas vamos continuar a nossa programação, né, com muita fé, com muita esperança, com muita crença em Deus e em Jesus, né, com agora a oração inicial com o nosso irmão Enéas. Vamos nos tranquilizar, pensar em Deus, em Jesus, naquele abraço que Jesus nos dará, pedindo tranquilidade. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Às 7 horas e 55 minutos, agora nós vamos à leitura do Evangelho com a irmã Denise. O tema de hoje, o capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Itens 1, 2, 3, 4 e 5. Injúrias e violência. Então, como o César já anunciou, hoje o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isto está em Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar seu réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que irá contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser ao seu irmão raca será seu réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Está em Mateus, versículo 21 a 22. Porque essas máximas Jesus estabeleceu como a lei e a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homens relés, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação, é que toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário, a lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade, enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra?
Não ensinou ele as renúncias aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. E o que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto hoje na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ele estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Bom, amigos ouvintes e internautas também, esqueci de pronunciar. Todo mundo quer a paz. Mas o que é a paz? Porque bem-aventurados os mansos e os pacíficos, ou os brandos e pacíficos, né? Então, felizes os brandos e pacíficos. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós queremos a paz, mas a paz é um movimento próprio que cada um tem em sua alma, carrega em seu espírito. Porque normalmente usamos aquela expressão, ou no serviço, ou no dia a dia, hoje ele acordou de ovo virado, né? É uma expressão muito comum entre nós, né? O que é isso? A pessoa não está no seu estado normal. Consequentemente, vem um outro ditado popular também: dou um boi para não entrar e dou uma boiada para não sair. Então, mas o que representa tudo isso? Representa essa memória ancestral que nós temos da lei olho por olho, dente por dente. Essa lei olho por olho, dente por dente, nos trouxe até aqui hoje. Jesus, há 2020 anos, ele pregou outra semente, a semente do amor. Quando ele disse que Deus, Pai, de todo amor, Deus é amor. Ele quer essa renovação em nós, que é a paz. A nossa alma pacificada. Porque a paz e o pacificador só existe em mar turbulento. Onde mar de calmaria não existe paz nem pacificador. Porque ser pacífico significa estar em paz. Pacífico é um sentimento íntimo. Não podemos confundir pacificidade com passividade. Passividade é aquela coisa de acomodação. Estou quieto aqui, deixa no meu canto aqui, não me incomoda. E isso é ser passivo. Ou então achar que tudo cai do céu. E o pacífico, pelo contrário, ele é uma pessoa proativa. Ele gosta de tumulto no sentido de pacificação.
É nos tumultos, na turbulência que aparece o pacífico, que é uma pessoa proativa que tem aquele amor, aquela mansidão dentro de si. Jesus, em todos os momentos, ele foi pacífico, nunca foi passivo. Ele nunca deixou acontecer, ele sempre combateu as injustiças, pacificou almas. E muitas vezes, para pacificar as almas, ele curava os corpos. Mas aqueles que, muitas vezes ele curou os corpos, continuavam ainda com sua turbulência emocional. A paz, ela é conquistada, mas não na base da força. Não é um tratado assinado que garante a paz. Muitas vezes se quer a paz sob a custódia de armas. Jesus nunca usou arma nenhuma. Quando foram efetuar a prisão de Jesus e Pedro desembainha a espada do soldado Malcolm e corta-lhe a orelha, Jesus foi muito claro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, é a lei da ação e de reação. Se você tem um movimento de paz, essa paz volta para você. Uns dizem que é a lei do retorno, outros a gente chama no espiritismo de lei de causa e efeito. Tudo que você faz retorna para você, mas não fazer um fazer pretensioso, sim despretensioso, porque aquilo faz parte de você. Porque Mahatma Gandhi é a grande figura da paz. É o que mais representa a paz no século XX até os nossos dias no século XXI. Ele sempre foi pacífico, nunca foi passivo. Por quê? Ele queria a libertação da Índia, um país que naquela época tinha 600 milhões de habitantes. Essa luta começou logo depois um pouco antes da Segunda Guerra e continuou logo depois da Segunda Guerra Mundial, culminando em 1948, a independência da Índia da Inglaterra. Ele convocava todo mundo à paz, à resistência aos ingleses, mas sem violência. O episódio mais marcante que vocês podem até... no Netflix tem o filme Gandhi, né? Vocês podem acompanhar um filme longo, é de 2 horas e alguma coisa. Então é um filme longo, mas é um filme emocionante, tanto em fotografia quanto a mensagem da vida de Gandhi, né? Em que ele é agredido por um soldado inglês. E o soldado inglês esperava o revide dele. O Gandhi se levantou de novo com toda a sua grandeza espiritual. O soldado inglês agrediu de novo, ele caiu de novo ao chão. Na 3ª vez levantou e o soldado inglês disse para ele assim: quem é que te ensinou a ser tão covarde? Que não reages. E o soldado inglês trazia no seu peito um crucifixo, na corrente, assim: quem me ensinou foi esse que você carrega no peito, nessa cruz que você carrega no peito. E o soldado inglês caiu em pranto, porque denotou que não estava sendo cristão. Porque muitas vezes queremos dizer que somos cristãos, mas não aceitamos os defeitos dos outros. Queremos impor
impor a nossa vontade, daí onde que vem o tumulto, onde daí muitas vezes vem os feminicídios, porque o marido diz, não, você vai riscar, eu vou riscar aqui, você vai seguir aquilo que eu mandei. Mas só que a outra pessoa é uma pessoa, ela tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem o seu modo de pensar. E isso não é respeitado e acaba entrando em conflito. Na oração de São Francisco começa dizendo: Senhor, que eu seja instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ou seja, a brandura, a paz, sempre faz de maneira serena, tranquila, sem ofender ninguém, sem se impor. Mas não podemos confundir o pacífico com alguém silencioso, passivo. Passivo é aquele que espera acontecer. Isso se chama preguiça. Aquele que só espera que o governo faça tudo, que vai cair tudo do céu, isso se chama preguiçoso. O pacífico é aquele que faz o movimento em busca dos seus direitos, dos direitos dos outros, do direito do seu semelhante, de uma forma que procure, sem agressão, conseguir aquele objetivo. É nesse sentido que precisamos pacificar os nossos corações. Precisamos pacificar os nossos corações para não nos tornarmos apenas uma máquina, uma reprodução de rituais ou de orações em que dizemos somos cristãos, mas não praticamos aquele ato de amor com relação a um desconhecido, porque muitas vezes só queremos fazer caridade para aquele conhecido. Esse eu conheço. Aí encontramos alguém que conhecemos assim por ouvir falar da sua má conduta perante as outras pessoas e não queremos praticar a caridade. Não, esse ali não merece. Para que eu vou dar uma cesta básica? Para que eu vou isso e aquilo? Não. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar para que façamos caridade para com todos, indistintamente. Denise. É um tema muito preciso e necessário para os nossos dias. Estava a falar ali, Enéas, de um convívio, uma falta de respeito, de repente, para com um companheiro de caminhada, com falta de entendimento, a compreensão da forma de compreender a vida diferente do outro. E essa injúria, a qual solicitamos sem pensar e falamos, pronunciamos o verbo em palavra, injúria, violência, é um crime perante a lei aqui terrena. O crime no artigo 140 no nosso Código Penal. E ela gera uma condenação, se tiver prova, de 1 ano e 6 meses. Mas quantos diariamente sofrem com esse crime e não pensam? Agridem verbalmente, é uma violência. Essa injúria, para mim, é uma violência. Porque quando é jogada uma energia através do verbo, através da palavra, conforme o ser, porque tem seres muito sensíveis caminhantes aqui conosco. Isso leva marcas, meus irmãos, para vidas. Nós que trabalhamos com o mundo espiritual, sabemos que ficam marcados com revoltas, com ódios,
com esse veneno que foi jogado através de uma palavra, precisa, muitas vezes até séculos, para vir o perdão. Então, na nossa vida, devemos de ter muito cuidado com o uso da palavra. Devemos de respeitar essa língua que está na boca, que eu digo mesmo, às vezes gera um chicote contra nós mesmos. Então, penso eu, que fui ensinada, de certa forma, por dois homens que eu sempre falo aqui, meu pai muito calmo, muito tranquilo, meu avô, a cuidar muito do que falar, porque com essa pronúncia da palavra, criamos dívidas, criamos a lei de ação e reação, que nos trará dificuldades já agora. Logo ali na frente, vêm as consequências. Então, o Chico, ele fala que uma certa vez ele estava lá nos seus estudos e veio uma senhora que ele reparou de longe, que ela estava assim na sua mente uma corrente que ligava adoecida ao seu cérebro. E ele começou a analisar aquilo e chamou a ela e foi conversar, foi demonstrar a palavra amorosa, mansa, como pede o Evangelho, mostrar sua paz para acalmá-la. Mas ele percebeu que aquela corrente vinha de uma discussão que o marido teve com ela, xingando. Ele deu uma surra emocional nessa esposa, que ela foi para lá com umas dores de cabeça enormes. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes sentimos dores de cabeça, sentimos náuseas. Mas do que vem isso? Como tão de repente? Isso vem de descontrole emocional. E esse descontrole emocional, quando é jogado a raiva, quando é jogado o ódio nessa violência, transmite toda essa energia fora da mansitude, toda a energia, uma vibração densa, pesada, como essa senhora ficou. E muitas vezes, nós aqui encarnados não percebemos que conosco, na pronunciação da palavra, tem os desencarnados. Esses desencarnados estão insuflando a jogar todo esse ódio em palavras, em atos, até mesmo em surras. Quantas mulheres hoje ainda apanham? Muito triste, como foi falado no feminicídio. Há ainda violência na rede social. Quantos usam esse meio de comunicação para acabar com a imagem de um ser, imagem de outro? Eu acho que rede social não é para isso. Tudo que for para pronunciar ali, que seja pacífico, que seja em tons de amor, de respeito, de humanidade. Nos times de futebol, meu Deus, ainda há mortes nos dias de hoje. Ainda a guerra, parece que estamos lá atrás na lei, como já foi dito mesmo pelo Enéas, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se agrediu o meu time, mas isso não vai passar em branco. Então, parece que somos seres animalizados ainda. Agora, a questão política esse ano, há um desrespeito total. Então, como Jesus pede, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas principalmente a nós. O Gandhi, como foi falado pelo Enéas, Gandhi era um ser muito espiritualizado, não usando a passividade atuante como Jesus nenhum minuto parou. Ele soube, com todo respeito, olhar o ser humano. Ele soube, com todo respeito, muitas vezes buscava os seus discípulos, como Jesus, a meditação, tantos momentos de oração. E o que falta para nós hoje em dia é isso, é muita matéria. Como é falado ali, a matéria ela nos cega,
no Evangelho é falado, nós temos que ter a matéria para viver, mas quando a ganância, quando o orgulho, através dessa matéria, eu posso ter mais, eu sou mais, e esse orgulho gera dentro desse ser, que deve ser um ser de amor, um ser de paz, um ser manso, ele gera um monstro. E nesse monstro vivo que nós buscamos, com a falta dessa vigilância, há muito sofrimento ainda. Há muito sofrimento que a gente pede a Jesus, pede a espiritualidade, que consiga transmitir pouco a pouco, de uma forma ou de outra, a clarear essas visões, que necessitam da mansuetude, que necessitam da paz, que necessitam da compreensão desse ser que não é de agora. A vida não acaba agora, a vida é eterna. E para essa eternidade, daqui ali adiante, ser mais leve, temos que começar agora. Então, por último, eu vou ler um trechinho do livro Lúcia Cominato, foi ditado pelo Espírito Irmã Maria do Rosário na Sublimação da Alma. Ele fala sobre essa mansuetude que Jesus pede, ser manso e humilde de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isto Jesus nos fala em Mateus, de 5-4. Ser manso e humilde de coração é uma qualidade daquele que já venceu a si mesmo, que superou muitas de suas fraquezas e imperfeições, que o levaram a agir com violência e prepotência perante aqueles que o contrariaram de alguma forma. A mansuetude é uma qualidade que eleva o ser, permitindo a conquista do amor e de algumas virtudes das quais ainda se possa necessitar. A mansuetude leva a paciência de saber esperar e tolerar comportamentos que consideramos errados em nossos irmãos. A mansuetude é também uma virtude da qual Jesus nos deu os maiores exemplos. Faze da tua vida uma demonstração constante de mansuetude, procurando agir com bondade e compreensão diante das situações que poderiam levar-te a alguma revolta ou impaciência. Embora possa parecer fraqueza, a mansuetude é fortaleza interior, é demonstração de sabedoria. Aquele que é manso e humilde de coração, sem ser subserviente, sabe realizar com esforço e boa vontade aquilo que lhe seja pedido ou imposto de algum modo. Na caminhada terrena, muitos passam por situações difíceis ou dolorosas, mas com mansuetude e humildade de coração é possível a tudo saber superar, sem revolta e com aceitação. Observa a natureza que te rodeia e procura agir como a brisa que sopra mansamente, trazendo frescor e prazer a quem recebe a sua pele. E não como um vendaval que, soprando com violência, pode causar destruição e dor. Ou ainda, como as ondas mansas que se quebram na praia com suavidade, banhando os pés dos que felizes caminham pela orla do mar. Contudo, é bom que te lembres que a mansuetude, sem prudência, poderá transformar a tua vida numa caminhada desastrosa e de irresponsabilidade. Bom, agora são exatamente 8 horas e 22 minutos, 8h22, né? Você está acompanhando através da 98.3 o programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. Na visão espírita, nós temos a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, sarampo, agora o coronavírus. Na visão espírita, o que está acontecendo? E por outro lado, quando se fala em 1.800 e poucas mortes pelo novo coronavírus, há mais de 4.500 mortes de crianças por dia.
Na visão espírita é o seguinte: nós estamos na lei, a humanidade ela avança, ela progride. Para cada avanço existe. O homem já venceu o sarampo, por exemplo. Já venceu, já existe vacina do sarampo. O que acontece especificamente do sarampo é que outros países ao nosso redor não têm campanha de vacina, não compram, não vacinam, e consequentemente com essa transição de fronteiras e migrações começou a se espalhar novamente, né? Então, mas são desafios que são vencidos. Com relação a dengue e outras doenças, existe também uma questão muito grande nossa, brasileira, que se chama indisciplina. Porque se fala da dengue, quer que o governo faça isso e aquilo, mas o cara não limpa o quintal, não tira aqueles que possam acumular água. Então, é aquela coisa de projetar a responsabilidade que é dele em outro. Ou no governo, ou no seu vizinho, ou alguém, né? Então, são desafios evolutivos. Vamos vencer? Vamos. Só que, assim, qualquer vacina, ela demora um tempo para surgir, porque depende de estudos. Quando tu fala em vacina, você está falando num prazo tranquilo aí de 2 a 10 anos, entre esse período, para ser desenvolvida uma vacina. E a questão do vírus, né, o H1N1, o Covid-19, o coronavírus, como queira, ele é um vírus, ou seja, ele sofre uma mutação muito rápida para que se desenvolva uma vacina. Porque o desenvolvimento da vacina depende da estabilidade do corpo a ser analisado. Ou seja, ele se comporta daquele jeito e vai estudando o comportamento daquele jeito. Só assim, de um modo muito simples, você pega o Covid-19. Então, ele entra em você de um jeito e você transmite para mim já ele de outro jeito. E eu transmito para Denise já de outro jeito. Então, essa mutação muito rápida é que vai demorar a vacina, mas ela vai vir. São desafios evolutivos. Desafio da inteligência do homem. Esses desafios que é os homens de bem, ou seja, os cientistas que estão aí, e o Brasil, por incrível que pareça, não temos investimento na área de desenvolvimento de ciência e tecnologia o suficiente, devíamos ter muito mais, mas o Brasil, tu pode notar, em todas as pesquisas no mundo, tem brasileiro. Ou seja, inteligência temos, está faltando investimento em nós mesmos. Não sei se eu expliquei, mas... É claro que dentro disso também há aquela doença chamada fome, a miséria, a sim. Morte de 4.500 pessoas por dia. Assim, a questão da fome, por que a fome existe? Porque o egoísmo impera dentro de nós. Tem uma palestrante espírita, tem no YouTube, chamada Maíse Braga, que ela diz o seguinte: o cara vai para um show dos artistas, o cara paga 300, 500, 600, tem gente que paga muito mais reais por um ingresso, mas não é capaz de dar uma cesta básica para ninguém. Aí diz que não tem tempo e não tem dinheiro. Então o que é isso? O egoísmo, o prazer meu vem acima da dor do outro. O egoísmo é isso. Eu tenho prazer, não importa se você chora. Então, a concentração de alimento, de isso e aquilo,
né, está baseado no egoísmo. É o egoísmo que impera dentro de nós, ainda. Bom, agora são 8 horas e 28 minutos, 8h28, né? Hoje, claro que um programa um pouco diferente, até porque, né, estamos impossibilitados de rodar as nossas músicas, que você possa acompanhar com, né, com aquela sensação gostosa, mas a mensagem é a mesma, né? A fé é a esperança que todos possam ter realmente um dia feliz, um final de semana abençoado por Deus, é a mesma, não muda em nada, né, mesmo sem a nossa música. Agora nós pedimos a todos, né, que coloquem um copo com água, uma garrafinha com água, interceda por alguém, a hora do passe agora com a nossa irmã Denise. Neste momento, com o coração, sentimentos desse coração elevados a Jesus, elevados aos seus anjos, amigos espirituais, digam: Jesus, eu sei que curastes pela tua caminhada e continuas a curar a todos nós que necessitamos da fortaleza ao nosso corpo físico, sustentando, como o Espírito, Jesus, para que essa paz, a qual dissestes, eu vos dou, possa ser sentida por esses irmãos em abraços através dos seus protetores, fortalecendo sempre mais o elo da fé, que move, que cura, que orienta aos olhos do saber compreender que cada um é amado por esse Pai e que não haja nesses corações medo, angústias, aflições por esses momentos a qual a mídia transmite Jesus. Tanta insegurança. Sabemos que o olhar do Pai a cada um acompanha em diversas formas e os teus medicamentos orientam Jesus a esses cientistas, aos médicos, enfermeiros e a todos nós cidadãos que sabemos que somos protegidos pelo teu amor. Assim Jesus encaminha os olhares à esperança, a continuar a caminhada com alegria, a continuar, Jesus, com ânimo, com o auxílio desses protetores, com muita coragem perante as provações terrenas, e assim a perseverança fará constante, com as bênçãos que cada um continua a receber diariamente, através desse sol que estimula, esse sol que traz tantas energias positivas, com otimismo, e esse final de semana seja, Jesus, muito iluminado e abençoado, conforme as tuas graças. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que fornece força ao corpo e ao espírito, dá hoje sempre, Pai. Perdoe aos nossos tantos erros, como devemos nós de perdoar aos que caminham conosco, Pai. E não deixa nenhum de nós entregue às vibrações contrárias. Livra, Pai, a todos dos males. Livra, Pai, a todos dos perigos, para que compreendam, Deus Pai, o teu amor, o amor de Jesus, guiando, incentivando a caminhada rumo ao progresso, hoje e sempre. Que assim seja. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça.
a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh, oh, assim seja, oh, oh, amém, oh, oh, assim seja, oh, oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.